En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Es el primer versículo de la Biblia. O sea, todo está girando en torno alrededor de Dios. Por lo tanto, la motivación para enseñar la Biblia debe ser llevar a las personas a conocer a Dios. Si aprendemos sobre el libro, pero no conocemos a Dios, podemos, nuestro propósito, y frustrarnos el objetivo divino de las Escrituras. La cuestión de que las Escrituras tienen un origen divino está resuelta. Dios da testemunho de sí mismo en su palabra. Amén. Nosotros no necesitamos leer em uma revista, ler um periódico, buscar coisas, um arqueólogo, um científico. Não necessitamos nada disso para comprovar que Deus existe ou que Deus é Deus. O mundo busca, fora da Bíblia, diretrizes para dizer que Deus é Deus ou que Deus não é Senhor, não é Deus. Pero para nosotros, Dios es desde el principio. Y nada que los científicos, los arqueólogos o quien quer que sea traiga o alguna información sea más relevante do que lo que está en la palabra de Dios. Y esta es la lección de hoy que vamos a aprender por qué tenemos esta convicção de que a Bíblia é de verdade a palavra de Deus. A lo largo desta lição, vamos apresentar algumas evidências. Aí temos um resumo. Parte 1 e 2, vamos aprender a inspiração divina de la Bíblia. Temos dividido em duas partes e vamos entender que é a inspiração divina de la Bíblia. Vamos aprender sobre harmonia e unidade da Bíblia. Pruebas de la inspiração divina de la Bíblia, parte 1 e parte 2 e parte 3. Está dividido em sequências. Objetivos desta lição. Ao finalizar a lição, deveremos ser capazes de explicar por que hacemos teologia. Para saber que Deus é Deus? Sim, também. Pero também para contestar as pessoas que não creem em Deus. Conhecer um pouco mais sobre a Bíblia, entender o porquê e como chegamos a este livro. Amém? Identificar a verdade sobre a inspiração divina da Bíblia, discutir a harmonia e unidade presente nas Escrituras, ressaltar as pruebas que demonstram a inspiração divina da Bíblia, mencionar como ha influído a Bíblia em los pueblos e nações, reconhecer os aspectos que hacen que a Bíblia seja sempre atual, familiar, superior e imparcial em comparação com qualquer outro livro. Amém? O texto 1, vamos falar da inspiração divina da Bíblia. A inspiração divina é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, permitindo-nos receber e transmitir o mensagem divino sem mescla nem erro. As afirmações de las Escrituras sobre sua inspiração. La hermana Blanquita me vai abrir o livro de Job 32, versículo 8. La hermana Kiara vai ler para nós 2 de Timoteo 3:16. La hermana Lucero vai ler 2 de Pedro 1:21, por favor. Job 32, versículo 2, capítulo 32, versículo 2. Hermana Kiara, 2 de Timoteo 3:16. Hermana Lucero, 2 de Pedro 1:21. Las que encontraram, podem vir ao microfone, por favor.
Não necessita estar na sequência. Vamos a ler, o assunto é o mesmo. Amém? Aqui vamos entender a inspiração divina de Deus. Amém? 2 de Timoteo. Antes de 2 de Timoteo, tenemos 1 de Timoteo y leemos el capítulo 3, 16. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amém. Toda a escritura é inspirada por Deus. Aqui o escritor está dizendo e afirmando que toda ela. Mais adelante vamos entender se toda ela é inscrita, inspirada por Deus. Pode vir, irmã. Toda ela, nós não temos que ter dúvidas de que qualquer outro livro é mais ou menos inspirado por el Senhor. Job 32, 8. Amén. Amém. Antes de Job está el libro de Esther Amém. y vamos a leer Job 32, 8. Ciertamente, espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que se entienda. Amém. Amém. Graças, irmã. Ciertamente, espírito hay en el hombre. Aqui, Eliú estava falando estas palavras para Job. E ele afirmou, por inspiração divina, que espírito hay en el hombre. E el sopro del onipotente, el aliento del onipotente está sobre el hombre. Amém? Isto é o que chamamos de inspiração divina. Hermana, Pedro, a inspiração a la palavra del Senhor. Pode ler, Pedro. 2 de Pedro 1, 21. 2 de Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. E antes ou depois de 2 de Pedro? Que há? Que livro há antes ou depois de 2 de Pedro? Después de 2 Pedro, Ah, não estava? Ah, o livro que tem antes de 2 de Pedro é 1 de Pedro. Amém? Graças, irmão. Pedro dijo que nenhum espírito, porque nenhuma profecia foi traída por vontade humana. Ou seja, nada do que foi escrito foi por el próprio homem. Tuvo uma inspiração do Senhor. Então, que temos nesses três escritores? Todos afirmaram que tinha inspiração divina as escrituras que hoje temos em nossas mãos. Amém? Que é a escritura divina? A escritura divina é uma ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores bíblicos, permitindo-lhes receber e transmitir o mensagem divino sem mescla nem erro. As afirmações de las escrituras sobre sua inscrição. O Antigo Testamento são reconhecidas como palavra de Deus. E no Antigo Testamento, algumas passagens tratam as leis dadas a Moisés como palavras diretas do Criador. Neemias 8, Salmo 119. Os escritores do Novo Testamento consideram o conjunto do Antigo Testamento como palavras inspiradas por Deus. O livro de Neemias, capítulo 8, hermana, a
ver. Hermana Fabiola, lê por favor Neemias 8. Neemias 8, vais a ler el versículo 1 y el versículo 8, por favor. El hermano Álvaro vai a ler Salmo 119, versículo 9 y versículo 11. Aqui em el Antigo Testamento está nos informando que a palavra de Deus é vinda directa del Senhor. Que não hubo nada que passara, que tuviera uma intercessão, nadie passou, habló através, Deus habló através de ellos directamente. Não hubo ángel ou nada. Em muitas situações, Deus habló directamente. Pode ler Neemias 8, versículo 1 y versículo 8. Amén. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Capítulo 8. Versículo 8. Versículo 8. Y leían a los libros la ley de Dios y claramente y ponían en sentido de modo de que entendiese la lectura. Jeremías está antes está Esdras. Antes, Esdras. Amém. Aqui, quando Neemias empieza a ler a palavra, ele disse que trajo el livro de la lei de Moisés, el qual Jeová havia dado, afirmando que a lei ha sido dada por Deus, que não hubo outra persona passando por el medio. Deus deu a palavra, a lei a Moisés, e esta mesma lei está em nossas Bíblias. É o que temos hasta el dia de hoje. E dice, e leíam el libro de la lei de Deus claramente. El versículo 8. Pode ler, hermano. Salmos 119, versículo 9 al 11. Não, perdão. Versículo 11. Versículo 11. Sí. No, hermano, hace así, salta para el 72. Pero vosotros podéis apuntar el versículo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 25, 49, todos estos versículos, David está afirmando que la palabra de Dios era palabra del cielo. Amén. Lee, hermano, por favor. 72. El del 1 al... No, solo el 72. Versículo 72. Ah, vale. Salmo 119, versículo 72. Aqui, el Salmo, todo el Salmo 119, el escritor afirma que las palabras del Señor. Ahí tiene un versículo que dice, ¿cómo el joven puede seguir un camino correcto? Con guardar su palabra. Amén. Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Mejor. Amém. Antes de Salmo ou depois? Antes de Salmos, creo que está Job. Amém. Gracias. Mejor es la ley de tu boca. Ou seja, aqui informa mais uma vez que a lei foi dada diretamente para Moisés. A lei foi dada diretamente de Deus para Moisés. Seguimos. O Novo Testamento considera o conjunto do Antigo como palavras inspiradas de Deus. Romanos 3:2
Eu vou ler para quedar mais rápidos. Em todas maneiras, primeiro ciertamente que lhe ha sido confiada a palavra de Deus. Tanto o Antigo quanto o Novo informa que a Bíblia e toda a palavra é inspirada por Deus. E há conjunto de versículos e capítulos que há no livro que se vosotros empezar a ler, vão entender que todo quadra. Neemias escreveu há muito tempo antes do apóstolo Pablo. Então, não há maneiras de dizer que não tem uma comunhão entre lo escrito. Se eu escrevo algo aqui em Espanha e minha irmã, hija de madre e padre, escreve o mesmo assunto, ¿crees que tendrá algo parecido? Não tendrá. ¿Por quê? Porque são pessoas distintas. Pensamentos distintos. E aqui o que aprendemos é que a inspiração divina é para que todas as coisas pudieran ser escritas com uma linha. E que era esta linha? Jesús. Es lo que tiene la Biblia. De Génesis a Apocalipse, el sentido es Jesús. Y por eso tiene estas confirmaciones de la inspiración divina. Amén. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos expresiones como así dice el Señor, más de 3.800 veces. Quando Moisés recebeu a revelação em el monte, escreveu todas as palavras del Senhor. Êxodo 24, 4. Jeremias foi instruído por Deus para comunicar sua mensagem sem omitir nenhuma palavra. Hermana Lidiane, lê para nós Jeremias 26, versículo 2, por favor. Aqui, en la Biblia en castellano también hay muchas Biblias, versiones distintas que dicen, así ha dicho Jehová. Es la misma, porque yo digo esto porque como es en portugués, a veces puede ser que tenga alguna diferencia, pero es lo mismo. Está escrito mais de 3.800 vezes. Assim disse o Senhor. Amém? ¿Por quê? Porque é algo que é para estar fixo. Claro, despejado em nossas mentes de que quem dijo? Deus. Amém? Pode ler, hermana. Antes Isaías, el 2, así dice el Señor. Párate en el atrio de la casa del Señor y di todas las palabras que yo te ordene y todas las ciudades de Judá que viene a adorar en la casa del Señor. No omitas ni una sola palabra. Amém, graças. Diga todas as palavras e não omitas. Não omitas nada. O Senhor estava dizendo para Jeremias, te vas aí, empieza a hablar y todo que yo te dice es para decir al pueblo, para que el pueblo entienda lo que yo estoy afirmando y diciendo a través de su vida. Amén. En el Nuevo Testamento, Pablo declara, hablamos con palabras humanas. No hablamos con palabras humanas, sino con palabras enseñadas por el Espíritu Santo. 1 de Coríntios 2, 13. Pedro coloca as epístolas paulinas em el mesmo nível que as demás escrituras. Benjamín, 2 de Pedro 3, 15 e 16. Los apóstolos eram conscientes de que transmitiam el mismo mensaje divino. Recebisteis nuestra predicación no como palabras humanas, sino como palavras de Deus. 1 de Tesalonicenses 3:13. Aqui, o Novo Testamento também está deixando muito claro
para que todos entendam que os discípulos e os apóstolos estavam falando também palavras de Deus, assim como os profetas, assim como Jeremias, assim como Isaías, assim como Esdras, como Moisés, tinham escrito as palavras de Deus. Também os apóstolos estavam afirmando que aqui também era palavra de Deus. Amém, Pedro? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Antes estaba primera de Pedro y después primera de Juan. Amém. Graças. O que temos aqui? Pedro andou com Cristo. Pablo andou com Cristo? Não. Pablo não andou com Cristo. Então, o que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava nos dando e afirmando que as palavras que Pablo nos deixa, às vezes, era de difícil entendimento, pero eram palavras de Deus. Por quê? Porque creio que muitos cristianos tinham dúvidas com relação a Pablo, porque Pedro andava com Deus, pero Pablo estava fazendo mais coisas que o próprio Pedro. Então, Pedro deixa aqui em sua epístola a informação de que Pablo falava palavra de Deus. Amém? A própria Bíblia reivindica sua inspiração divina com expressões assim disse Yahvé, utilizadas mais de 2.600 vezes em seus livros. Foi o Espírito Santo quem falou através de los escritores. Ezequiel 11, 5, 2 de Crônicas 20, 14 e 15. Aqui em Ezequiel ele dijo: vino el Espírito Santo. Aqui ele afirma que o Espírito Santo ha venido sobre sua vida para hablar e para dar-lhe o mensagem com que tinha que dizer ao pueblo. Em 2 de Crônicas, Jaziel recebe uma profecia diretamente de Deus para o pueblo. O Espírito Santo, ele disse, assim disse o Espírito Santo. Informa que o Espírito vem e habla com ele. Amém? Enquanto a la inspiração da Bíblia, existem várias teorias falsas. Agora vamos entrar na parte das teorias falsas a respeito da palavra e da inspiração de Deus. Entre elas estão as seguintes: a teoria da inspiração natural humana. Esta teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens dotados de especial gênio e força intelectual, como Camões, Rui Barbosa e inumeráveis outros. Isto nega lo sobrenatural. É um erro fatal com consequências imprevisíveis para a fé. Os próprios escritores da Bíblia afirmam que foi Deus quem falou através de eles. Amém? Há muitos escritores. Em Espanha temos Miguel de Cervantes, é tanto que tem um Instituto Cervantes em homenagem a este homem, um escritor. Esses outros são escritores, um escritor português. E há muitos escritores, muitos, dotados de intelecto. Hoje em dia, há muitos escritores que têm uma saga enorme de livros. E eles estão dizendo que a inspiração da Bíblia ha sido de homens que eram muito inteligentes, homens que tinham facilidade de expressar, facilidade de falar, e começaram a escrever a Bíblia.
Isto é a inspiração humana natural. É um erro. Nós sabemos que a Bíblia foi verdadeiramente inspirada por Deus. Porque em 2 de Samuel diz assim que o Espírito de Jeová ha hablado com ele. A palavra vai dizendo, o Espírito falou comigo. O Senhor Jeová ha hablado comigo. Então, nós temos que entender quando leemos a palavra. Ter a certeza de que o Senhor de verdade falou com esses homens. E disse, vino a mim a palavra do Senhor. Ezequiel dijo, vino a mim a palavra do Senhor. E muitas outras frases como estas que nos demonstram que verdadeiramente a inspiração é divina. A teoria da inspiração divina comum ensina que a inspiração de los escritores de la Bíblia é a mesma que chega hasta hoje quando oramos, predicamos, cantamos, ensinamos e caminhamos em comunhão com Deus. Isto é um erro, porque a inspiração comum que nos dá o Espírito admite gradação e pode ser permanente, a diferença da inspiração sobrenatural. Aqui diz que a inspiração divina comum seria: se eu ayuno, se eu oro, se eu busco de Deus e recebo neste momento algo inspirado por Deus e eu escrevo, isto passa com predicadores, com cantantes, não? Imagina se fuera a mesma inspiração do passado. Não, não é. Porque o que um predicador predica hoje, amanhã, quizás não acordamos. E o momento que escutamos, que bendição, ha sido uma bendição, pero depois, com o tempo, se vai olvidando as coisas, não te acorda mais. Que dijo mesmo o pastor outro dia, não me acordo mais. Tem que ter algo que te haga recordar essas coisas. Não é a mesma inspiração. ¿Por quê? Porque não queda em nós outros. Não queda em nós outros. E eu leio uma frase que dijo um predicador e vou memorizar esta frase, é muito bonita. Se utilizas 2 vezes, guarda. Se não utiliza, se olvida. E a palavra do Senhor não, porque temos quem? O Espírito Santo que nos hace recordar lo que hemos leído. Amém? A inspiração comum admite gradação, é decir, o Espírito Santo pode conceder maior conhecimento e percepção espiritual ao creyente à medida que reza, consagra e santifica, mientras que a inspiração de los escritores de la Bíblia não admite grados. O escritor foi inspirado ou não. Hubo la inspiração e já está. Ele não necessitou ayunar, orar, buscar do Senhor para que a inspiração viniera sobre ele. Muitos de eles nem estavam esperando. Temos histórias em la Bíblia de pessoas que o Espírito vino sobre ele. Oh, Senhor, não, eu não sei falar, eu sou pequeno, eu não. Todos fugando, verdade? Então, esta é uma inspiração comum que não é aceita. A inspiração comum pode ser permanente. 1 de Juan 2:27. Eu tenho uma lista, pero eu não sei quem está, porque não são todos que eu conosco de nome. Irmã Miriam, abre para nós 1 de Juan 2:27. La inspiración común puede ser permanente, mientras que la de los escritores, que la Biblia fue temporal. Cientos de veces encontramos esta expresión de los profetas. La palabra del Señor vino a mí, indicando el momento en que Dios le tomó para transmitir su mensaje. Primera de Juan 2:27.
En 1 Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Amén. Amém. A mensagem foi dada, permanecer em Ele. Essa é a palavra. Has recebido e já está. Por isso que hoje em dia há predicadores que vemos, o irmão disse, he escuchado que tal predicador não é mais cristiano, não hace mais nada e todo não está mais. Depois de uns anos, essa pessoa aparece e tu miras, pero não estava fora da igreja, pero ele tinha uma unção, um dom. Ele tinha um dom e esse dom foi lhe dado e é permanente. E aí está. Por infelicidade, temos um montão de predicadores, de cantantes que receberam um dom de falar, um dom de conhecer coisas, uma facilidade de alabar, uma facilidade de fazer coisas e saem da igreja e usam este dom para outras coisas. Deus ele vai quitar? Não. É algo que nós, com nossa mente humana, não entendemos. Amém? A teoria da inspiração parcial. Hermana Corina, lê para nós 2 de Timoteo 3:16. Hermana Viviane, Marcos 7:13. Os hermanos que chegaram mais tarde, quando eu pida para ler, eu quero de vosotros que leáis o versículo e me diga o livro que viene antes del livro ou depois. Amém? Hermana, espera só um momento, ¿vale? Enseña que partes da Bíblia são inspiradas e outras não. Enseña que a Bíblia não é a palavra de Deus, sino que solo contiene a palavra de Deus. Se esta teoria fora certa, estaríamos em grande confusão, porque quem poderia dizer que partes são inspiradas ou não? A própria Bíblia lo refuta. 2 de Timoteo 3:16, hermana Corina. Toda a escritura é inspirada por Deus. Dios le bendiga. Amén. Antes el libro está el 1 de Timoteo y 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amém. Aí dice que toda. Imagínate mirar e dizer, pastor Selismar, ven aqui. O livro de Naum é inspirado por Deus ou não? E ele vai dizer, a ver, irmão, me dá uns 2 dias para ler bem e saber se é inspirado ou não. Não teria sentido, porque a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Não há sombra de variação, não é Deus de confusão. Então, esta teoria é falsa. Amém? Marcos 7:13. Quem é? Viviane, por favor, acerca. Aqui, esta teoria de parcial não condiz, porque sabemos que Deus é um Deus que hace tudo com ordem. Se tivéssemos que quedar perguntando ao pastor ou quem quer que seja, um irmão que leia ou não leia mais que outro, se é inspiração ou não, não nos valdria. Amém? 7:13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Amém. Aqui Jesus está dizendo que eles estavam invalidando o quê? A palavra
de Deus. Aqui também ele está informando o próprio Jesus que eles estavam invalidando a palavra de Deus. Amém? Ou seja, essa teoria de imparcialidade é negativa. Não aceitamos esta. Amém? A teoria del dictado verbal ensina que a Bíblia está inspirada solo por las palavras, sem deixar espaço para a atividade e o estilo do escritor, lo qual é evidente em cada livro. Lucas, por exemplo, investigou cuidadosamente los hechos conocidos, Lucas 1, 3 e 4. Esta falsa teoria converte os escritores em máquinas que escrevem sem nenhum sentido de la mente ou de la razão. Deus não falou através de los escritores como quem habla em alta voz, sino que utilizou as faculdades mentais de cada um. Aqui ele está afirmando que o escritor estava aí sentado e Deus começou a falar aqui e ele começou a escrever. Aqui nos dá o exemplo de Lucas. Lucas nos confirma que estava investigando a respeito das coisas que havia passado. O livro de Amós, Pastor Giovanni, por favor, Amós 4:1. Não está aqui, pero se queréis apuntar, aqui é onde Amós hace uma comparação. Porque quem era Amós? Era um campesino. E ele hace uma comparação aqui com umas mulheres. Ou seja, se Deus estava falando aqui, por que ele ia comparar alguém com alguma coisa que ele não conhecia? Pode ler, irmão. Pastor, perdão. 4:1. Que livro vem antes de Amós? Ou depois? E o versículo 1. Quedou bajo. Bueno, como le di después, no enteré de todo. Bueno, voy a leer aquí entonces Amós 4:1. Oíd esta palavra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres, que quebrantáis a los menesterosos, que dice a vuestros senhores, traed y beberemos. Amém. Graças, pastor. Como seria que tenha dito antes que... Um livro antes ou um livro depois? Antes de Amós temos Joel. Amém. Que dijo Amós? Ele comparou as mulheres ricas de Samaria com vacas. Pero vosotros podéis me perguntar, pero Salomón comparou sua amada com as yeguas, com as yeguas de Faraó. Pero é distinto, ¿por quê? Porque Salomón vivia esta cena, porque era um rei e as yeguas de Faraó eram bellas, eram fuertes, tinha a fama de ser as melhores para os reis. Amós comparou, por que Amós comparou com as vacas de Basã, essas mulheres? Porque ele conhecia também. Ele sabia que a parte de Basã, onde havia as vacas, aí as vacas eram gordas, eram saludáveis, aí tinha. Então, como eu vou a contestar de que Deus falou aqui e o escritor escreveu? Cada escritor deixa uma marca em seu livro. Se empieza a ler e buscar, vas encontrar alguma coisa que diz respeito a que era e como era, quem era, como trabalhava cada escritor da Bíblia. Porque temos o livro mais fantástico, mais precioso, que nos dá detalhes de cada pessoa que escreveu e cada acontecimento da parte do Senhor. Amém? La inspiração
del ditado verbal es falsa. Otra falsa, la teoría de la inspiración de las ideas. Enseña que Dios inspiró las ideas de la Biblia, pero no sus palabras. Estas se dejaron a los escritores. Ahora bien, que es una palabra en la definición más resumida, no es la expresión del pensamiento. Intentemos mesmo ahora concebir uma ideia sem palavras. Impossível, uma ideia ou um pensamento inspirado solo pode expressar-se com palavras inspiradas. Nadie pode separar a palavra de la ideia. A inspiração de la Bíblia não solo foi pensada, sino também hablada. Hablar de 2 de Pedro 1:21 e Hebreus 1:1. Em outras palavras, as palavras também foram inspiradas. Irmã Adela, lê para nós 2 de Pedro 1:21, por favor. E irmã Cláudia, lê Hebreus 1:1. Segunda de Pedro. Inclusive, eu creio que nós já leemos este. Já leemos. Sim. Lê Coríntios 2:13, por favor. Cambiamos. Já leemos este. Sim, leemos sobre Pedro, hablando de que os profetas foram todos inspirados por el Senhor. Primeira de Coríntios 2:13. El libro anterior es Romanos. Amén. Lo cual también hablamos no por palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amém. Ao qual também hablamos de quê? Não com palavras ensinadas por homens. Não com palavras de sabedoria humana. Deixa claro aqui, o apóstolo deixa claro que suas palavras não são palavras sencillas. São palavras que vieram diretamente do Senhor. São palavras dadas por ele, Senhor. Então, esta teoria de inspiração de ideias, hoje temos essa inspiração de ideias. Quizás eu vou a predicar e penso, amor. Hoje vou pregar sobre amor. Uma ideia, verdade? Os pastores chegam aqui e dizem assim, hoje vamos falar de la vasija. Não é suposição. Vamos falar de la vasija. É uma ideia. E o pastor empieza a hablar, e vamos, a ideia se vai desarrollando e vamos entendendo o que o pastor queria dizer com la vasija. E pouco a pouco, esta ideia se desarrolla. Pero aqui, que dijo Pablo? Não hablamos com palavras humanas. Hablamos com palavras del Senhor. Amém? Vamos aos exercícios. Já está. Creio que o tempo está... Vai. La Bíblia foi escrita por inspiração divina, por isso se chama la Palavra de Deus. Los escritores de la Bíblia foram capacitados para receber e transmitir o mensagem divino por ação sobrenatural do Espírito. La própria Bíblia afirma estar inspirada por Deus e que a expressão, assim disse Yahvé, aparece a lo largo de seus 66 livros. Mais de 2.600 vezes.
Una de las falsas teorías sobre la inspiración de la Biblia dice que fue escrita por hombres dotados de especial genio y fuerza intelectual. Esta es la inspiración humana natural. Amém. Me alegro, os irmãos estão inteiradíssimos aqui. Vamos para a parte 2 de la inspiración divina. Agora vamos entender qual é a correcta inspiración. Amém? La doutrina correcta de la inspiración de la Biblia es la inspiración verbal y plenaria, que enseña que todas las partes de la Biblia fueron igualmente inspiradas, que los escritores no funcionaron como máquinas inconscientes, que hubo una cooperación vital y continua entre ellos y el Espíritu de Dios, que les dio poder. Esta teoria afirma que os homens santos escreveram a Bíblia com palavras de seu próprio vocabulário, lo que hablamos de Amós e Salomão na hora pouco. Pero bajo una acción tan poderosa del Espíritu Santo que lo que escribieron era la palabra de Dios. Explicar cómo actuó Dios en el hombre, eso es difícil. Si en los seres humanos la relación entre el espíritu y el cuerpo es un misterio inexplicável para los más sabios, imaginemos en relación entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre. Lo que sí sabemos es que cuando aceptamos a Jesús como Salvador, isto sucede através de la aceptação de su palavra. Porque quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo viene e que hace o Espírito Santo? Nos convence del pecado, del juicio. E assim vamos empezando a entender e a compreender as coisas espirituais. A inspiração plenária cessou quando se escreveu o último livro da Bíblia, do Novo Testamento. Depois de isso, ni los mismos escritores, ni nenhum outro siervo de Deus pode ser chamado inspirado em el mismo sentido para el mismo propósito. E eu creio que muitos já ouviram falar de Billy Graham, muitos predicadores de renome muito antigos, já muitos com Deus. Nenhum desses homens, nenhum desses livros escritos pode se comparar com algo que está escrito em la palavra. Porque suas inspirações foram momentâneas, não foram uma inspiração para que se quedara como profecia para entrar dentro de nossas Bíblias e dentro de nossas casas. Amém? Diferença entre revelação e inspiração divina. Vamos entender lo que é inspiração e lo que é revelação. Amém? É muito importante todos nós outros prestar atenção, não? Porque há uma diferença muito grande entre inspiração e revelação. De verdade, se os irmãos leem em casa. La revelación es una acción de Dios por la que da a conocer cosas que eran desconocidas y que el hombre nunca podría conocer de sí mismo. Ejemplo de ellos se encuentran en Daniel 12:8, 1 de Pedro 1:10 y 12. En Daniel empieza el versículo diciendo así: yo oí, pero yo no entendí. Muitas profecias, aún en los días de hoy, leemos e cada uno interpreta de uma maneira. O próprio Daniel, com toda sua sabedoria, dijo: eu oí, pero passo, não entendo. Ou seja, era quando Deus começava a fazer revelações para Daniel. Amém? Vamos aprofundizar um pouco mais adelante. Enquanto la imaginação, já hemos visto sua definição em el texto anterior. La inspiração não sempre implica revelação. Toda a Bíblia foi inspirada por Deus, pero não toda foi dada por revelação.
Lucas, por ejemplo, se inspiró en obras ya conocidas cuando escribió el Evangelio que lleva su nombre. Hermano Luis, lee para nosotros Lucas 1, de 1 al 4. Lo mismo ocurrió con Moisés, que se inspiró para dejar constancia de lo que había presenciado, tal como se relata en el Pentateuco. Ejemplo de partes de la Biblia que fueron dadas a sus escritores por revelación. Aquí, Lucas afirma. Lucas foi instigado, inspirado a escrever alguma coisa. Pero ele não teve revelação de nada. Deus não revelou a ele nada. Simples, lê, por favor. Quedou barro para os mais altos. Lucas 1:4. Puesto que ya muchos han tratado de poner el orden, la historia de las cosas que entre nosotros han sido cristianísimas, ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la palabra de las cosas en las cuales han sido instruidos. Amén. El libro anterior es Marcos. Amém. Aqui, Lucas deixa claro que eu não vivi com Cristo. Eu comecei a investigar coisas que passaram. E eu comecei a procurar pessoas que caminharam com Ele. E eu comecei a falar e a conhecer, buscar conhecimento. Lucas foi inspirado a buscar conhecimento sobre o que havia passado. Ele disse que trato de poner em ordem a história. Que ele era um homem culto. Ele estava ponendo a história de Jesus passo a passo. Tudo que escutava, ia ponendo em ordem para escrever algo que ia nos deixar o conhecimento de como passou, quando passou, quem andou com Cristo e como foi toda a vida de Cristo. Ele teve o quê? Inspiração para escrever o que passou com Cristo, não revelação. Amém? Seguimos. Los primeiros capítulos de Gênesis, como pude Moisés escrever que en el principio crió Dios el cielo y la tierra, si no fuera por revelación? ¿Él estaba ahí? No. Incluso él ni era el hombre más viejo de la tierra. Pero, ¿qué pasó aquí? A ele foi revelado. Amém? A Moisés foi revelado todo o princípio, todas as coisas que passou antes dele. Porque ele não viveu todas essas coisas, todos esses mistérios. Incluso, há muitas coisas que não foram escritas, porque eram demasiadas revelações, eu creio, para Moisés. Porque era um homem sujeito a las mesmas coisas que nós outros. Então, eu creio que Deus poupou a Moisés, ahorrou tempo e saúde a Moisés, porque eram muitas coisas a revelar. José, quando interpreta os sonhos del copeiro e del panadeiro, foi que? Uma inspiração? Não, foi uma revelação. Foi uma revelação. E mais adelante, o rei tem um sonho. E José, outra vez, que hace? Recibe de Deus a revelação. Daniel, quando Nabucodonosor, que Nabucodonosor queria? Queria saber. Que sonhei.
Ele não disse, eu sonhei isto, interpreta, por favor. Não. Ele queria que os magos dijeran a ele que eu sonhei essa noite. É como os niños. Mami, que estou pensando? É o mesmo. Que estou pensando? Que eu estou pensando agora? Que estás pensando tu agora? Não sei. Quizás está mirando hacia mim, pero não estás aqui. E ele queria saber. Que passou com Daniel? Deus le dio la revelación del sueño y la interpretación del sueño. Amém? Está em Daniel 2. Mais adelante vamos a ler este capítulo. Los escritos del apóstolo Pablo. Escrito que escuchamos todos los meses. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pero ¿cómo? Si él no estuvo ahí. Pablo não estava aí em el dia de la Santa Cena. Então, o que passou com Pablo? Pablo teve a revelação de Deus a respeito de las coisas que tinha, de como tinha que fazer as coisas do Senhor. Amém? Aquilo que eu me digo, né? O que eu vos digo, não recebi de homem algum. Exato. Do próprio Senhor. A ver, agora, Pablo não caminhou com Jesus. Ok, vamos pular. Vamos saltando um pouco, irmãos, porque é muita coisa. Nos conduzem com profundidade de la enseñanza doutrina sobre a igreja, incluindo a escatologia. Sabéis que é a escatologia? Amém, amém. Mais adelante vamos aprender esta escatologia e eu creio que vamos a ter muitas classes porque é um tema muito vasto. Temas importantes como a regeneração, a justificação, a paracletologia, todos sabem? Paracletologia é o estudo do Espírito Santo. Também vamos aprender mais adelante sobre o Espírito Santo. Amém? A ressurreição e a glorificação. Todas essas ensinanças que Pablo recebeu, ele afirma que ha sido por el Senhor le ha revelado lo que ele tinha que dizer e escrever a cada um. Como sabia o apóstolo de tudo isso? Ele mesmo nos disse em Gálatas, domingos. Lê para nós Gálatas 1, 11 e 12. Por revelación, hay pasajes de sus escritos en los que esta revelación es muy evidente, como en 1 de Corintios 11, 23 y 26, que hablamos ahora, porque yo recibí del Señor lo que también vos enseñé. A su vez, el capítulo 15 de 1 de Corintios también está escrito por él. Es el pasaje más profundo y completo de la Biblia sobre la resurrección. Pablo estava aí quando Cristo houve a ressurreição de Cristo? Não. É um capítulo belíssimo sobre a ressurreição de Cristo. E ele foi revelado por el Senhor. Gálatas 1, 11 e 12. El libro antes de Gálatas es 2 de Corintios. Amén. Me llamo Domingos. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amém. Graças. Porque eu não recebi, não aprendi de homens. Aqui ele deixa claro, eu não aprendi de homens. Escúchame. Foi revelado por Jesus Cristo. Amém? Diferença entre declaração bíblica e acta de declaração. A Bíblia não miente, pero registra mentiras que outros han dicho.
En este caso, no es la mentira del registro bíblico la que fue inspirada, sino el registro de la mentira. Registra que el necio dice en su corazón, no hay Dios. Salmo 14:1. Esta afirmação, não há Deus, não foi inspirada, sino registrada por el escritor. Outro exemplo surpreendente é o caso de la muerte de Saúl. Murió arrojándose sobre su espada. 1 de Samuel 31:4. Sin embargo, el amalecita que trajo la notícia de su muerte mintió. Aqui, ¿qué pasó con Saúl? Saúl, terminando a batalha, pediu a su eunuco, su siervo, não me vem o nome agora, su siervo, e dijo, mátame. E o siervo dijo, no, yo no, y yo no pondré mi mano sobre el siervo del Señor. Entonces Saúl se mata. Saúl se mata. El amalecita viene hasta Davi, muy faceiro, pensando que iba ser reconocido por Davi. E Davi pergunta, de onde vienes? ¿Qué ha pasado? E ele le conta todo. Pero ¿qué hace el amalecita? Miente. Ele disse a Davi, não, Saúl estava aí para morir e me pediu que ele matara, que terminara com isto, e eu le matei. E que passou com ele? Foi morto. ¿Por quê? Porque Davi creyó que ele de verdade tinha matado a Saúl. Então, el amalecita murió por su própria muerte. E a Bíblia aqui está ensinando que nós temos que mentir. Não. A Bíblia só está nos contando uma história. Está relatando acontecimentos para que nós aprendamos com esta enseñança as consequências de la mentira. E assim temos vários outros assuntos que temos exemplos em la Bíblia para não seguir. Amém? Vale, saltamos esta porque é grande. Aqui temos também as declarações de Sansón. Sansón também mentiu para Dalila 3 vezes. Ela perguntava, dime su força, onde está su força? E ele lhe contava uma mentira. E ela chamava os filisteus, hacía lo que ele decía e começava a gritar, Sansón, viene, viene Sansón. E que Sansón hacía? Despertava e se rompia as cuerdas e lo que fuera, que ele mesmo tinha dicho para Dalila, que com isto sua força seria quitada. Ou seja, também aqui é um registro de las mentiras de uma pessoa. E mais adelante também temos exemplos de outras coisas que não devemos fazer também nestas histórias. Amém? Ao ler a Bíblia, há que comprovar quem habla, durante quanto tempo e em que sentido habla. Há que comprovar a fuente e suas intenções antes de assimilar a informação. Amém? Hermanos, nem toda a Bíblia que vamos a ler, temos que ter cuidado, porque os testigos de Jeová têm uma Bíblia. A Igreja Católica tem uma Bíblia. Há várias seitas hoje em dia que têm suas Bíblias com comentários abaixo. Eu tenho uma Bíblia do expositor, uma Bíblia Vida. Várias Bíblias hoje existem. E abaixo de cada versículo há um comentário. E hoje em dia há muitas Bíblias que estes comentários às vezes estão desviando o verdadeiro sentido. E se nós não leemos a palavra assim, tal como está, estamos passivos a enganos. Podemos ser enganados facilmente, porque tu corres a Bíblia e dizes, não, pero aqui o homem dijo que esta tradução, esta é a interpretação.
pero muchas de las veces son interpretaciones engañosas, porque la propia Biblia dice que en los final de los tiempos vendrían esta gente. Amén. Ejercício, coluna A com coluna B. Amém. A, Moisés. B, revelación. C, no existe Dios. D, teoría de la inspiración plenaria o verbal. Letra E, Pablo. 3:5. Enseña que todas las partes de la Biblia son igualmente inspiradas. Teoría de la inspiración plenaria o verbal. Amém. Letra D. Acción de Dios para la que da a conocer ao escritor cosas que nunca habría conocido por sí mismo. Revelación. Letra B. En los primeros capítulos de Génesis, escribió cosas antes de él. Moisés. Letra A. No caminó con Jesús, fue por revelación que se ocupó de asuntos de primera magnitud. Pablo. Letra E. Ejemplo de una declaración no inspirada por Dios, pero registrada en la Biblia. No existe Dios. Y la armonía de la Biblia. Esta parte, hermanos, es donde ya tenemos más o menos claro en nuestras mentes de todo lo que hablamos sobre lo que pasó al decorrer de la inspiración y la revelación del Señor hasta aquí. La Biblia, ella tiene 66 livros. São 40 autores. Imagínate 40 pessoas escrevendo a respeito de um assunto. E qualquer livro que corras para ler, outro versículo de outro livro, de outro autor, te trairá a memória que has leído algo similar ou parecido quando está lendo alguma coisa específica em la palavra. Foram pessoas em 3 continentes, Europa, África e Ásia. Eram pessoas com diferença de siglos de um para o outro. Foram 16 siglos para esta Bíblia estar toda escrita. Então, foram muitos anos, muito tempo. Era uma diferença muito grande de espaço, de pessoas, de todas as coisas possíveis, de situações. Miramos os escritores, tuvimos vários. Hablamos de Amós, que era um campesino. Moisés era um legislador, foi criado em el palácio, conhecia as coisas, conhecia de leis. Temos Samuel, que foi um chico criado dentro da igreja, um sacerdote. Temos o rei Davi, que foi um homem, um soldado, um rei, uma pessoa de guerra. Temos Daniel, que foi levado cautivo e nesse cautiverio escreveu um montão de coisas, tuvo revelações do Senhor. Então, tuvimos muitos escritores. Mateus, Lucas, que era um médico. Pablo, que estudou a los pés de Gamaliel, que na ocasião era um homem sábio e corria los jóvenes mais ilustres para aprender de la palavra. Então, temos vários tipos de escritores. Zacarias, Jeremias, Isaías, cada um em uma etapa distinta uma da outra. E que temos aí? Solo a diferença de situações de pessoas? Não, temos lugares distintos. Lugares distintos. Jeremias escreveu quando estava muitas vezes em el cautiverio, não, estava aí em cautiverio e escrevendo. Estava em la masmorra, estava em lugares oscuros. Outros capítulos de Jeremias não ha sido ele que ha escrito, ele dictou para que Baruch, ele escrevera para ele, porque ele não tinha como escrever. Davi escreveu salmos
y contó muchas cosas cuando estaba en la cueva, huyendo de Saúl. Entonces, tenemos situaciones, Pablo, las epístolas fueron escritas, muchas de ellas, en prisiones. Entonces, la armonía de la Biblia es que fueron personas distintas, lugares distintos, ocasiones, situaciones distintas, pero todos ellos tienen una armonía. ¿Por qué? Porque fueron dadas por Dios. No hay dudas, no hay sombra. La palavra dice que a lei era a sombra do que vinha, do que estava por venir. Então, nós não temos sombra de que a Bíblia é a palavra de Deus. Há uma harmonia em todo isto. A palavra de Deus é algo que transforma. A Bíblia diz em Santiago que nós temos que confessar nossos pecados uns aos outros, orarmos para sermos sanados, verdade? O apóstolo Pedro era um homem muito impulsivo. Apóstolo Pedro, ele era um pescador e ele estava sempre com líos. Jesus foi lavar os pés de los discípulos, que ele dijo: não, los míos não, não. E Jesus dijo: se eu não lavo tus pés, lo sinto. Vai prender Jesus, que hace Pedro? Le corta a oreja a Malco. Pedro tinha problemas de personalidade. Pero a partir do momento que ele começou a conhecer e entender a Cristo, seu caráter foi cambiado. Pero eu te pergunto, a Bíblia diz que Pedro seguiu Jesus quando foi. E onde estavam os outros discípulos? Com todo o problema que tinha Pedro seguiu o mestre. E os outros estavam escondidos. Porque não há relatos de outro discípulo. Os relatos, quando aparecem, são os discípulos reunidos em algum lugar. Pero Pedro estava aí. Pedro buscava uma mudança. Pedro sabia quem era Cristo. Pedro negou a Cristo. Pero Pedro seguiu buscando algo que ele sabia que era mais grande. ¿Por quê? Porque a palavra transforma. Amém? Estou fazendo resumo para que possamos adelantar um pouco. Vamos para a página 40. Pedro seguiu buscando o Senhor. E nessa búsqueda, Pedro foi transformado em outro homem. Era um homem impulsivo que fazia coisas como lhe dava a gana, de qualquer modo. Pero Pedro queria mais, ele tinha sede de conhecer ao Senhor. Em Hechos 3, Hechos 2, vem a promessa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem. Em Hechos 3, el capítulo 3, Pedro, a ver, a la lista. Hermana Miriam, lê por favor. Hechos 3, 6. Quando Pedro recebe o Espírito Santo em Hechos 2, aí empieza algo distinto em sua vida. Há cambio em Pedro. Há uma transformação, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, há que ter cambio, sim. Há que ter cambio. Se eu vengo à igreja, se eu aprendo as coisas de Deus e não tenho cambio em meu caráter, em minha conduta, é a Bíblia que falha? Não, não é a Bíblia que falha, sou eu. Sou eu que falho, não a Bíblia. Hechos 3, versículo 6. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret,
levántate y anda. Y el libro anterior es San Juan. Amén. Pedro llega a la puerta, tiene un cojo. Yo no tengo nada, pero lo que tengo te doy. Levanta y anda. ¿Qué pasó aquí? Ha enseñado, ha demonstrado, ha visto la diferencia de un hombre que quitaba la oreja de alguien para un hombre que le devolvía lo que le hacía falta. El cambio al conocer quién de verdad era Cristo, con quién Pedro de verdad caminaba, hizo com que hubiera um cambio transformador. Mais adelante vamos lendo, e aí temos um Pedro que empieza a falar e 3.000 pessoas se vão a Cristo quando empieza a primeira igreja. Este é o cambio que todo cristiano tem que ter quando conhece a palavra de Deus. Se eu conozco de verdade a palavra e eu empiezo a ler, e eu vou encontrar muitos falhos em la Bíblia? Sim ou não? Não. E eu vou encontrar falhos em mim. Verdade? E eu nem sabia que isto era pecado. Já escutei isso muito. Hermana, eu li uma coisa que não sabia que era pecado. Sim, pois é. Porque a própria Bíblia diz que o pueblo perece por falta de conhecimento. Então, Pedro vai cambiando sua conduta em conhecer ao Senhor. Pedro caminhou com Jesus, pero Pedro deixava tudo para Jesus. Não, Jesus está aqui, Jesus hace. Jesus disse que eu só necessitaria ayunar quando ele se fuera, então as outras coisas também quando ele se fuera. E aqui empieza um cambio em la vida de Pedro. É o cambio que todo cristiano tem que ter todos os dias. Amém? Hechos, quando Pedro empieza a falar com eles começam a dizer que não era para Pedro dizer nada sobre Jesus. E Pedro disse, eu não posso fazer isso. Como eu posso? Está aqui, creio que 4:8. Vamos a ler, que essa é uma parte muito importante. A ver. Pastora, lê, por favor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Sí, lee el 12 ahora. Salta y lee el 12, por favor. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dando a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Lee el 19, por favor. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzga si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Ele refuta e diz, eu vou obedecer vosotros antes que Deus? Não. E assim é, eu vou obedecer a Deus. Este é o cambio que hace a palavra de Deus. Quando leemos a palavra, há que ter cambio em nossas vidas. Há regras a seguir, não é religiosidade, irmãos. Muitas pessoas dizem, mas tal pessoa é muito religiosa. Não é Jesus, religiosidade. É Bíblia. É Bíblia. Tu não puedes fazer cambio porque agrada mais a um ou a outro. Está em la Bíblia. Por que eu vou ser sanado? E eu vou ser sanado como? Quando eu confessar meus pecados, uns a los outros, orar, e eu serei sanado. São pequenas regras que há em la palavra, e estas temos que seguir. Passe lo que passe. Por que estamos fazendo um curso de teologia? Porque Timoteo disse
que um obreiro não pode ter nada que lhe avergüence. E isso não vale solamente para os obreiros. Para nós outros como os cristianos, que passamos por la calle, que trabalhamos com pessoas, e a gente diz, tu eres cristiano? Que raro. Isso passa. E este não é uma maneira de um cristiano se apresentar. Tu eres cristiano, bem é visto que tu és distinto. Esta é a conduta que nós temos que passar para os demás. Amém? La razón de la armonía, 40. La razón de la armonía y de la unidad. Terceiro parágrafo, irmãos. Agora, pois, Senhor, mira suas ameaças. Esta é uma oração que Pedro hizo nesse mesmo capítulo 4, ¿vale? Quando ele estava aí para ser juzgado por lo que passou com el hombre que ha sido curado. Agora, pois, Senhor, mira suas ameaças e concede tus servos que hablem tu palavra com toda confiança, mientras extiendes tu mano para sanar e que hagam señales e prodígio em el nombre de tu santo Hijo Jesús. E depois de orar, se comovió el lugar que estavam reunidos, e todos foram llenos del Espírito Santo e proclamavam a palavra de Deus com denuedo. Todos proclamavam a palavra de Deus porque Pedro ha sido convincente e ha hablado a palavra de Deus em verdade. É como temos que ser. Amém? Vamos a los exercícios. La mayoría de los hombres que escribieron la Biblia no se conocían entre sí. Vivían en lugares y épocas diferentes. ¿Verdadero o incorrecto? La armonía de la unidad de la Biblia son indiscutibles, aunque eran hombres de actividades diferentes. Sus escritos tienen un mismo tema. ¿Correcto o incorrecto? Os escritores têm o mesmo tema? Qual é o tema da Bíblia? Amém. Enquanto a las circunstâncias em que os escritores da Bíblia escreveram seus livros coincidem, todos tiveram experiências similares. Todos tinham assim as mesmas coisas. Ok. Mientras que Davi escreveu algumas obras em el frogar de la batalha, Salomão lo hizo com calma e paz. E Josué durante alegrias e vitórias. Correto? La perfecta armonia de la Biblia es para los humildes sinceros una prueba incontrovertible de su origen divino. Armoniosa, amém? Prueba da inspiração divina de la Bíblia. Irmãos, aqui vamos falar de que o próprio Jesus falou a respeito da palavra. O próprio Cristo falou que a palavra venia do cielo. Em Lucas 4:16, a palavra diz que Jesus se levantou em la sinagoga e correu o livro de Isaías e leu a Bíblia e que dijo que agora aqui delante de vosotros está se cumprindo esta profecia. Ele afirmou em la sinagoga, mira, lo que eu acabo de ler está se cumprindo delante de vuestros ojos. O próprio Jesus afirma isto para eles. Ensinou, quando, depois de sua ressurreição, veniam os discípulos em el caminho de Emaús, começaram a falar, e Jesus começou a quê? A ensinar-los e perguntar, e que disse Moisés? E como passou? Jesus, o próprio Jesus ensinou suas palavras.
Amém? Lucas 24, 27, encontramos esta passagem de los discípulos de Emaús e Jesus ensinando-lhes. E amou Marcos 7, 13. Nídia, lê para nós, por favor. Não, lê Lucas 24, 44. Porque Marcos já leemos. ¿Te acuerdas? Quando Jesus dijo que eles estavam invalidando a palavra de Deus. E o livro de Lucas 24, 44, Jesus cumple a palavra. Lucas 24, 44. El evangelio anterior es San Marcos, ¿no? Lucas 24, 44. Sim. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amém. Aqui Jesus disse que era necessário que se cumpriera tudo que foi escrito em la lei, por los profetas e em los salmos. Ele deixa claro em la palavra que ele ha venido para que a escritura fuera toda cumprida. E ele vino, leyó, enseñó e amou de palavra de Deus e cumpriu todas as coisas. Amém? Jesus também afirmou nas Escrituras que as Escrituras são verdade. De meus versículos favoritos. Santificaos em sua palavra, porque sua palavra é verdade. É um dos versículos mais bonitos que veio. Santificaos em sua palavra, porque sua palavra é verdade. Não há outra palavra. A palavra do Senhor é pura e verdadeira. Amém? Vivió e actuou de acordo com ela. Declarou que ele, escrito por Davi, falava por ele em espírito. Que ele venia. Disse Mateus disse que tinha el estrado de sus pies, escrito por Davi. Jesus vendria. Amém? Em el desierto, tentado por el diablo, Jesus lo venció com a palavra de Deus. Não tentarás el Senhor de Deus. Referência de Deuteronômio, pero hace menção a Êxodo, se queres apontar para depois ler, Êxodo 17, do 1 ao 7, que é a história de quando o pueblo começou a quejar-se porque não tinha água. E Deus manda que Moisés toque a roca para que venga água para o pueblo. Então, ele disse, não tentarás el Senhor te Deus. Eu te trago hasta aqui, passou por el mar, hizo todo lo que hizo, e vosotros aún assim estão tentando ao Senhor. Amém? Em el Novo Testamento, Juan 14, 26, o Senhor sellou de antemano com a sua aprovação divina, quando declarou, el Espírito eu vou, pero eu vou deixar el Consolador, e el Espírito Santo os ensinará. Amém? Que vai ser o Espírito Santo? Nos recordar as coisas que Jesus nos deixou. E é por isso que quando estamos lendo a palavra de Deus e pedimos ajuda do Senhor, o Espírito nos traz à memória as coisas que nós já hemos leído. Se vosotros han leído, o Espírito Santo te pode trazer à memória, pero se tu não has leído, impossível. Não há maneiras. Amém? Não é solamente o predicador predicar tal mensagem, tal palavra e o Espírito Santo te vai trazer. Não.
Tú tienes que leer y buscar del Señor. Y cuando sea necesario, el Espíritu Santo te aclarará. ¿Vale? El testimonio del Espíritu Santo en la vida del creyente, en Juan 7:17, el Señor nos muestra cómo podemos tener testimonio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está presente en nuestras vidas en todo el tiempo. Jesús dejó la promesa, yo voy, pero yo dejaré el Consolador con vosotros. Y el Señor es fiel para cumplir todas las promesas. Y tenemos a venida del Espíritu Santo en Hechos 2, como ya hablamos anteriormente. Y el Señor traerá, y este Espíritu testificará todas las cosas con nosotros. Amém? El Antiguo Testamento es un libro de profecías, en gran medida también el Nuevo. Nos referimos aqui, suposto por las profecias, no sentido predictivo, divididas em classes, como encontramos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem profecias de la venida de Jesús, de la destruição de los judíos e de la venida de Cristo. Não é solamente o livro de Apocalipse que habla del fin de los tiempos. No. El Antiguo Testamento también nos demuestra lo que va a pasar en el final de los tiempos. ¿Por qué? Porque esas profecías, elas tienen que suceder. Porque el Señor dijo que ninguna de sus palabras volvería vacías. Amén. Tenemos profecías que se cumplieron a lo largo de los tiempos. Muitas profecias han cumprido hace pouco tempo. Outras profecias se cumpriram antes de Jesus venir. Temos muitos relatos bíblicos do cumprimento de todas as profecias, porque a palavra do Senhor não volverá. Amém? Temos Gênesis 49:10 diz que o cetro de Judá não saldría, não se acabaria. E Cristo é de la linaje de Judá. Ou seja, o cetro quem é? Cristo. O livro de Isaías 7:14 diz que uma virgem daria a luz. Se ha cumprido através da vida de Jesus. Daniel habla de las 70 semanas de Daniel. Creio que alguns ou conhecem ou já escutou falar. Era uma estátua. Eu traigo, pero não para ensinar. Tinha a cabeça de ouro. A ver, não dá para ver daí. Ok? O rei tuvo um sonho e tinha esta estátua. E esta imagem foi cumprida. Tinha a cabeça, que era Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Tinha o pecho de plata, que era os medos e persas, também um reino que se passou. Depois tinha o ventre, que era de bronze, que também se passou, era Grécia. Foram os países que governaram o mundo. E aí vamos bajando e depois quando chega aos pés, que são de barro e de arcila e hierro, estes dois empiezam a divisão do reino de Judá. Isto também vamos aprender mais adelante. Ou seja, são profecias que foram cumpridas. Amém? Os 4 últimos impérios do mundo foram cumpridos. Daniel 2:7, que é onde habla, mais específico 2:31, que é onde conta a revelação de Deus a Moisés a respeito da imagem do rei. Amém? Amém? As divisões da Bíblia em los dias que aún se estava formando em el Nuevo Testamento. Derechos, creio que as leis, salmos e profetas. Todas as alternativas. Amém?
confirmando las escrituras, Jesús declararam que são a verdade, viveu e atuou de acordo com eles, derrotou ao inimigo e em el deserto através de eles. Todas são corretas, amém? El Senhor selló o Novo Testamento como prova de sua aprovação divina, quando declarou: "El Espírito Santo os ensinará, te guiará em la vida, te recordará de todo lo que ha dicho, os conduzirá a verdes praderas", todas as alternativas. Não. La B, nos recordará. Amém? Sí, la B. La Biblia tiene inspiración divina. Isto es algo correcto para todos. Amém? Ningún país del mundo, ninguna potência del mundo, nadie en el mundo, ningún escrito tuve el mismo valor que a palavra de Deus. Los griegos eram conhecidos por serem cultos, pero nada do que eles hicieron quedaram, só quedou história. História que hoje os livros de história têm que ser muito antigos para ir buscando, porque os livros se vão atualizando e se vão quitando muitas histórias. Corinto tinha um templo muito grande, que tinha umas mulheres devotas que quedavam aí correndo dinheiro e fazendo coisas para os deuses. Também quedaram na história. Os romanos, que foi uma força muito grande na época de Jesus, também quedou em nada, solamente em histórias. Temos muitos hechos, coisas horríveis que se haciam em essas épocas, coisas terríveis, incesto, imperadores. Aqui tem toda uma história, depois creio que alguns já leram, outros vão a ler, porque tem umas histórias muito feias aqui, de coisas que nós pensamos, de verdade que isto se passou, e há coisas que, escritos, que não se divulga de tão horrível que é. Às vezes, hoje em dia, nós dizemos, como pode a humanidade estar tão suja? Pero está suja, irmãos, há muito tempo. Há muito tempo que vem passando todas essas coisas. Amém? A Bíblia nos hace distintos. Nenhuma filosofia do mundo é capaz de trazer clareza, trazer algo bueno para nós se não estiver basada em la Bíblia. Há muitos filósofos, muitos escritores, muitos pensantes, pero nada de isto, se não tem basamento bíblico, para nós não vale de nada. ¿Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia é uma fonte inesgotável de coisas del cielo. Amém? Assim que nós temos que saber que a Bíblia é inspiração de Deus, que a Bíblia foi revelada e inspirada, que a Bíblia é a única fonte que nós temos para buscar aconselhamentos e aprender como levar nossas vidas. Amém? Bueno, eu vou parar por aqui, porque não dá tempo mais.